Bom dia a todos. Nós estamos aqui no plenário Mário Schulz, da Câmara Municipal de São José dos Campos. Nós estamos agora para realizar uma live que pode ser acompanhada pelas nossas redes sociais, pela rede social também da Câmara Municipal e também por meio da TV Câmara. E nós estamos hoje para poder, como Comissão de Saúde da Câmara Municipal de São José dos Campos, trazer informação à nossa população e também ter um momento de conversa hoje com auxílio de um infectologista de nossa cidade, Dr. Lucas Eduardo Darrigo. Inicialmente, eu gostaria de comentar que a Comissão de Saúde da Câmara Municipal de São José dos Campos, ela é composta por mim, como presidente, vereador Dr. Elton, presidente da Comissão de Saúde, também pela vereadora Dulce Rita, que é relatora da Comissão de Saúde, e pela vereadora Flávia Carvalho, que também é membro da Comissão de Saúde da Comissão de Saúde de São José dos Campos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando por meio das nossas redes sociais e também gostaria de inicialmente dizer que a vereadora Dulce Rita e a vereadora Flávia Carvalho não puderam comparecer por motivos de saúde. Elas estão afastadas nesse momento, então, desta forma, estou como representante da Comissão de Saúde desta casa. Inicialmente, eu gostaria de fazer um relatório breve a todos, por meio informando as ações gerais da Comissão de Saúde de São José dos Campos, da Câmara Municipal, sobre o que está sendo realizado por meio da Comissão de Saúde e Câmara, para que a população saiba e entenda que este é um meio pelo qual nós podemos adquirir as informações adequadas para o município de São José dos Campos. Desta forma, então, eu gostaria de comentar com vocês que, com o objetivo de democratizar o acesso da população a essas informações, a TV Câmara ela passou a produzir também reportagens veiculadas no canal da TV Câmara, que estão também disponibilizadas no YouTube em uma página temática do site. E o hot site do Covid-19 foi criado para facilitar o acesso da população ao conteúdo completo que está sendo produzido por esta casa. Além de 30 matérias que estão sendo veiculadas no hot site criado, ela reúne também entrevistas e mais de 130 fotos, orientações e formulário para o envio de dúvidas, cadastro para profissionais de saúde que querem realizar o seu trabalho voluntário, além de esclarecimentos sobre as fake news que estão disseminadas por meio das redes sociais hoje do país. E é importante que a população busque informação nos sites de confiança, seja por meio das organizações não governamentais, como também da Câmara Municipal e Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Por meio de uma parceria com a Secretaria de Saúde, são produzidos boletins epidemiológicos diários. Todas as ações de saúde e assistência social promovidas pelo município também são divulgadas regularmente, como a campanha de vacinação que está sendo implementada e teve bastante êxito na vacinação dos idosos, principalmente com a realização do drive-thru, a disponibilização também da merenda escolar, que está sendo produzida e entregue às crianças, e o kit alimentar para os idosos do Centro-Dia. Lá também está a íntegra da primeira reunião pública da Comissão de Saúde com a Secretaria Municipal de Saúde, realizada em 23 de março, e que contou com a participação de mais de 300 internautas enviando perguntas. Entrevistas também com especialistas em saúde pública e representantes de diversos setores da cidade, que apresentaram os impactos da doença no dia a dia, como na economia e na assistência social. Também está disponível, por meio do hot site, os conteúdos de serviços públicos gerados a partir da pandemia, que também foram produzidos para apoiar a população, como, por exemplo, o acesso ao auxílio financeiro, que está disponibilizado por meio do governo federal, a ampliação de serviços como o Bom Prato e ainda dicas de como manter as atividades físicas em casa e qual a alimentação equilibrada que pode ser realizada durante este tempo.
As boas ações também da comunidade têm sido reportadas por meio de informações e estão sendo registradas aqui por meio da TV Câmara. As doações de empresas e moradores que têm contribuído também para o bem-estar da população e principalmente para a prevenção da contaminação dos profissionais da área de saúde. E em 14 dias o Hot Site recebeu mais de 700 visitas e o perfil da Câmara nas redes sociais, seja Facebook, Instagram, publicou 18 postagens sobre o tema, totalizando 3.400 visualizações e 24 mil pessoas alcançadas. Eu gostaria de, inicialmente, chamar para o vídeo do Hot Site. Informação e consciência podem salvar vidas, e no caso do coronavírus não é diferente. Pensando nisso, a Câmara de São José lançou no portal do Legislativo uma página temática com diversos conteúdos sobre a doença, como vídeos, reportagens, informes, boletins, além de notícias das ações do poder público no combate à pandemia de Covid-19. No Hot Site, o internauta tem à disposição uma série de vídeos. São reportagens e entrevistas produzidas pela TV Câmara sobre o tema, sempre pautadas por informações de interesse público. O portal ainda oferece um álbum de fotos da cidade, mostrando a mudança de rotina do nosso município depois que foram registrados casos da doença em São José. A página também apresenta conteúdo informativo oficial, como boletins epidemiológicos atualizados, além de notícias da Câmara relacionadas ao assunto. E para focar ainda mais na transparência e informações precisas, o Hot Site conta com um ícone especial com orientações dos órgãos de saúde no combate às fake news. Indo além da informação, o Hot Site também foca na solidariedade. No ícone Voluntários da Saúde, profissionais e estudantes da área podem preencher um cadastro para atuarem como voluntários nas ações de combate ao coronavírus, informando qual a formação e a disponibilidade. O banco de dados com os inscritos será encaminhado à Secretaria de Saúde por meio da Comissão de Saúde da Câmara. Já no quesito interatividade, a página ainda conta com um ícone especial, no qual é possível deixar perguntas sobre o coronavírus. Todos os questionamentos serão enviados para profissionais da área da saúde, que irão responder às dúvidas, mantendo assim a orientação correta, com toda a segurança para a população. E só para reforçar, todo o nosso conteúdo com notícias no Hot Site é renovado diariamente, para te manter sempre atualizado sobre o coronavírus. Então acesse o nosso Hot Site, se informe, compartilhe e faça a sua parte, adotando sempre as orientações e se prevenindo contra a Covid-19. Bom, para aqueles que estão agora nos acompanhando, eu quero falar que nós estamos numa live junto com a Comissão de Saúde e, por meio dessa, nós trazemos a informação sobre o que a Câmara Municipal está realizando em parceria com o Executivo, trazendo informação à população referente à situação de São José dos Campos e coronavírus e também quais as ações da Câmara Municipal e Comissão de Saúde no combate ao coronavírus. Inicialmente, a gente trouxe um pouco de informação sobre aquilo que está sendo realizado por meio da Câmara, mas nós queremos, por meio aqui do Hot Site da Câmara Municipal, também trazer algumas informações que estão disponibilizadas no site. Como anteriormente falei, você pode ter acesso por meio do Hot Site da Câmara Municipal a informações sobre o acesso ao auxílio financeiro do governo federal, a ampliação de serviços como o Bom Prato, as dicas de como manter atividades físicas em casa, alimentação equilibrada, além de mais de 18 postagens sobre o tema que foram realizadas por meio do perfil da Câmara Municipal, e também sobre os temas e informações ligados ao coronavírus. Agora, prosseguindo, eu gostaria de disponibilizar para vocês alguns vídeos que foram preparados pela Câmara Municipal e nós vamos ver 3 temas importantes que a Câmara preparou. Em especial, queremos falar um pouco sobre o seu pet oferece perigo em relação ao coronavírus, a alimentação adequada e também sobre a quarentena e isolamento social.
Se você está passando por esse período de pandemia em sua casa e tem algum animal de estimação, é possível que esteja se perguntando se os pets transmitem o Covid para os seres humanos. De acordo com o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, o novo coronavírus que acomete o homem não é o mesmo vírus que atinge cães e gatos. O vírus que infecta esses animais é o alfa-coronavírus, que tem características bem diferentes do que adoece o ser humano, o beta-coronavírus. A gente não tem ainda nenhuma evidência que comprove ali nem a capacidade do novo vírus humano de causar doença nos animais domésticos, como os cães e gatos, que a gente acaba tendo mais contato, e nem de que esses animais eles possam funcionar como reservatórios, sendo transmissores aí da doença para os humanos. O que confunde um pouco é que os animais eles também apresentam, né, doenças causadas por coronavírus, os cães e gatos, por exemplo, mas é um coronavírus de um gênero diferente do gênero que está causando a doença agora, essa pandemia, né? Então, eles são acometidos pelo alfa-coronavírus, que causa uma doença diferente, sinais e sintomas diferentes, inclusive dos sintomas que são causados pelo beta-coronavírus, que é esse vírus que está causando doença agora nos seres humanos. No entanto, a falta de informação e a disseminação de fake news fez com que algumas pessoas abandonassem seus animais de estimação. Além de ser um erro e caracterizar maus tratos, membros da Comissão Técnica de Bem-Estar Animal do Conselho enfatizam que o abandono de animais é crime e está previsto em uma lei federal, conhecida como Lei de Crimes Ambientais. Em relação à preocupação com os passeios, a sugestão é tentar evitar uma mudança muito radical na rotina do animal e criar atividades que gastem energia dentro de casa, sem a necessidade de saídas externas. Agora, a recomendação veterinária em relação aos cuidados, né, com os animais são os mesmos cuidados de higiene que a gente teria com a gente mesmo, né? Então, em relação a passeios, tentar restringir esses passeios, pelo menos em número. A gente entende que alguns animaizinhos só conseguem fazer suas necessidades quando eles saem, né, para a rua. Então, que isso seja feito de uma forma mais objetiva, mais rápida, um passeio mais curto, sem contato com outros animais ou com outras pessoas, né, durante essa trajetória. Que ao chegar em casa, se higienize, então, as patinhas dos animais com água e sabão, né, e depois que se seque, né, porque a gente não tenha outros problemas. Que ao manipular os animais, os tutores lavem bem as mãos, tanto antes quanto depois. E para aqueles tutores que foram positivos para o novo coronavírus, que, se possível, né, deixar os cuidados com o seu animalzinho com outra pessoa da família, ou que utilizem máscara e luvas ali ao lidar com os seus animais. Entretanto, veterinários alertam que se um cão ou gato tiver contato físico com uma superfície contaminada pelo coronavírus, eles não serão infectados, mas podem carregar o vírus para dentro de casa, por meio das patas ou do pelo. Por isso, ao voltar da rua, é preciso fazer a higienização das patas com água e sabão ou um pano com álcool gel. Já as consultas de pets ao veterinário durante este período devem ocorrer apenas em emergências. Nestes casos, as clínicas e hospitais veterinários devem oferecer todas as medidas de segurança recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Durante a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas estão cumprindo determinação de quarentena ou isolamento social. Se você está em uma dessas situações, deve se preocupar em manter uma boa alimentação durante este período. Se você está em casa, seja trabalhando em home office ou não, algumas atitudes podem ser importantes para manter a saúde em dia e melhorar a imunidade. De acordo com nutricionistas, algumas atitudes podem melhorar o processo de alimentação. Sempre que possível, separe um tempo para planejar e organizar suas refeições. Comer com calma, sem estar em frente da televisão e do celular, são dicas importantes.
Para quem tem filhos, uma ideia interessante é chamá-los para ajudar no preparo dos pratos. Fazer sanduíches naturais, utilizando vegetais como alface e tomate, e separar frutas diferentes para consumir durante o dia são boas opções para fazer em família. Outra sugestão dos profissionais da nutrição é manter uma rotina de alimentação saudável nesse momento de confinamento. Isso é importante tanto para não gerar uma compulsão alimentar por causa da ansiedade de estar em casa, como também para manter a imunidade alta. Aproveite o momento para testar receitas diferentes e experimentar algum alimento novo e mantenha-se sempre hidratado. E se você quer aumentar a sua imunidade para evitar pegar outras doenças, principalmente durante este período mais frágil, aí vão algumas dicas. Procure consumir alimentos ricos em vitamina C, como couve, frutas cítricas, kiwi, goiaba e pimentão. Acrescente no seu dia a dia o consumo dos leites fermentados. Podem ser os industrializados, comprados em supermercados mesmo. Eles são ricos em probióticos e ajudam a manter o intestino saudável. Além disso, ingerir alimentos que são fontes de zinco é muito importante. Bons exemplos são as nozes, sementes, mariscos e carne. Já os vegetais na cor verde escuro e roxo avermelhado, como a couve, o espinafre, brócolis, morango, ameixa, uvas e beterraba, devem ser consumidos diariamente. E lembre-se sempre, ter uma alimentação equilibrada não somente neste período de isolamento, mas constantemente é fundamental para manter a saúde e o bem-estar do seu organismo. Bom, prosseguindo com a reunião aqui da Comissão de Saúde, onde nós estamos para prestar algumas informações à nossa sociedade em São José dos Campos sobre as ações da Câmara Municipal e trazendo informação também com especialistas sobre coronavírus, eu gostaria inicialmente de agradecer a presença do Dr. Lucas Eduardo Darrigo, infectologista da cidade, e ele vai poder trazer algumas respostas sobre questionamentos realizados pelos nossos internautas e também por todos aqueles que estão acompanhando tanto na Câmara Municipal quanto nas nossas redes sociais. Queria agradecer ao Dr. Lucas pela disponibilidade de poder estar nesta manhã aqui conosco. Eu que agradeço, Elton, é uma honra estar aqui podendo prestar alguns esclarecimentos. Como vocês podem notar, existe um afastamento entre nós aqui. A Câmara Municipal continua realizando todos os seus trabalhos, mas seguindo as regras determinadas pela vigilância para que possam realizar os seus trabalhos. Inclusive, para aqueles que não sabem, a Câmara Municipal continua realizando as sessões de Câmara com a sua regularidade de uma vez por semana, sendo realizada especificamente na quinta. Os trabalhos na Câmara Municipal continuam, mas com restrição de pessoas que buscam informação por aqui, já que as informações podem ser realizadas por meio de telefone ou para que os trabalhos dos gabinetes e da Câmara Municipal continuem sendo realizados sem a necessidade de que as pessoas permaneçam ou venham até a Câmara Municipal. Bom, doutor Lucas, é um prazer para mim tê-lo aqui. Nós trabalhamos há tanto tempo juntos ali no Hospital São José e alguns internautas, algumas pessoas têm feito algumas perguntas e como infectologista e também como geriatra seria bastante importante para a gente, uma vez que a população mais idosa possui um pouco mais de risco na contaminação, seria importante o seu parecer e trazer algumas informações para a nossa população. Então, inicialmente, eu gostaria de fazer uma pergunta, como geriatra e como infectologista, como o senhor avalia o impacto do isolamento social na saúde mental dos nossos idosos? Bom, pessoal, é lógico que ficar dentro de casa por vários dias consecutivos
é uma coisa que tem um impacto, não há dúvida, né? Ultimamente tem saído até na mídia leiga alguns artigos falando sobre isso, né? Passa 2 dias, 5 dias, 7 dias, a pessoa vai levando, vai inventando as coisas para fazer, e conforme o tempo vai se estendendo, começam a surgir problemas até entre vizinhos, problemas dentro de casa, as pessoas começam a ficar deprimidas e tudo mais. É uma situação que a gente vai ter que aprender a viver nesses próximos dias, visto que, do ponto de vista de saúde comunitária, é importante a gente ainda manter um isolamento social, especialmente os idosos, que são a faixa de população que tem um potencial de evoluir para formas mais graves, né? E em função do seu sistema imunológico já não ter uma eficiência tão grande. Então, a gente vai ter que usar a nossa criatividade e tocar o barco em relação ao isolamento social, porque ele ainda é necessário. Outra pergunta também é que as atividades físicas precisam ser mantidas, até para condicionamento de saúde e até para o aumento da resistência, inclusive, do organismo frente à contaminação eventual pelo coronavírus. Como fazer isso durante o isolamento? É possível caminhar na rua, por exemplo? Qual é a sua ideia sobre a realização de atividades fora de casa, mantendo ainda o isolamento? E qual é o seu parecer quanto a atividades como corrida e ciclismo, se isso pode ou não aumentar a contaminação por meio daqueles que praticam o seu esporte? Essa é uma excelente pergunta, tá certo? E, bom, é muito importante manter, sim, uma atividade física durante esse período de isolamento, especialmente aqueles que já têm o hábito. Imagina, você ficar dentro de casa sem fazer nada, vai aumentar muito o estresse. A atividade física, ela é um excelente meio para você liberar o estresse e realmente manter a sua saúde em dia, né? Algumas pessoas vão ter condição de fazer atividade física dentro das suas próprias casas, né? Tem condições para isso. São poucas, eu acho que nesse caso ela deve priorizar a atividade física dentro da própria casa. É possível sair para fazer uma caminhada, tá certo? Evitando sempre aglomerações. Né? Por exemplo, ciclistas que muitas vezes andam em grupos de ciclistas devem evitar os grupos, né? Nas atividades físicas muito exaustivas, aquelas que realmente demandam muita energia do corpo, está provado que uma pessoa potencialmente contaminada, ela pode exalar vírus até 15 metros de distância, é muito maior do que aqueles 2 metros de distância preconizado para uma pessoa em repouso. Então, caminhadas ao ar livre podem ser feitas em ruas tranquilas e sem grupos. As atividades têm que ser feitas com pessoas dentro da mesma célula familiar, logicamente estão vivendo dentro de casa, não tem por que se separar para fazer atividade física, mas não deve chamar um amigo, outro amigo para fazer atividade física. Esportes coletivos devem ser evitados, futebol, basquete, esse tipo de coisa. Nós gostaríamos também de fazer um convite a todos aqueles que nos acompanham para realizarem também as suas perguntas por meio das redes sociais. Então, entre no site da Câmara Municipal e façam as suas perguntas e elas vão estar sendo dirigidas ao Dr. Lucas Eduardo Darrigo. Gostaríamos também de perguntar, Dr. Lucas, na sua opinião, em virtude, inclusive, do achatamento, a definição de até quando vai a pandemia é muito complicado, mas quando o senhor acredita que poderemos retornar de que modo a uma vida mais parecida com a normal, inclusive com a possibilidade de abertura e de trânsito do comércio?
Bom, Elton, essa é uma pergunta dificílima de responder, tá Só certo? te coloca em situação difícil, Né? Lucas. Que envolve não só questões de cunho econômico, questões sociais e questões da saúde. Se a gente for pensar estritamente na questão da saúde e do que a gente deve fazer para manter essa curva de incidência dos casos mais achatadas, para que o sistema de saúde, tanto público quanto privado, consiga atender todos de maneira adequada e digna, essa quarentena ela deveria se estender por um tempo maior, aí, com certeza até o fim do mês, tá certo? E muito provavelmente um pouco mais, né? Ocorre que também tem as demandas e as pressões das questões econômicas e sociais. Essa é uma coisa que vai ter que haver um consenso na sociedade brasileira, né? Do ponto de vista estritamente da saúde, assim, nós ainda estamos no momento que nós temos que investir na questão do isolamento social. O senhor acredita que, com as medidas realizadas, principalmente em São José dos Campos, onde tomou a iniciativa de um isolamento uma semana antes, aproximadamente, do que foi definido pelo governo do Estado, acredita que nós estamos vivenciando, em São José dos Campos, algum grau de achatamento? Eu acredito, eu trabalho diariamente numa instituição de saúde privada, tá certo? E a gente tem visto que os casos têm chegado, mas têm chegado num ritmo que nós estamos conseguindo tratar de todos, né? É lógico que isso é uma questão que é muito dinâmica, nós não sabemos, e assim, a gente tem visto reportagens na televisão em que a população está comendo, porque vai cansando, né, pessoal? Essa história de isolamento social é uma coisa muito chata, né? E as pessoas estão começando a relaxar um pouco. Agora, no feriado da Páscoa, em relação ao feriado, supermercados cheios e tudo mais, a gente tem medo que esse afrouxamento do isolamento possa contribuir para uma incidência mais rápida dos casos nos próximos dias, tá? Inclusive tem estudos de universidades do estado de São Paulo mostrando que a nossa região é uma região sobre risco de apresentar uma elevação muito aguda dos casos. Então a gente tem que realmente tomar muito cuidado. Em relação à redução do isolamento realizado por algumas pessoas, a Delaine Massa, inclusive, faz um comentário que as praças da cidade estão lotadas, inclusive de crianças, e a prefeitura pode intervir orientando as pessoas. É lógico que a prefeitura pode, em algum momento, realizar, né, as ações, inclusive para reduzir o trânsito de pessoas nesses locais. Lembrando que alguns parques da nossa cidade permanecem fechados, inclusive para que a gente não possa ter o trânsito de tantas pessoas em locais públicos. Então, essa foi um comentário aí da Delaine Massa. Uma outra pergunta é sobre as pessoas que se contaminaram com o coronavírus e mantiveram seu período de isolamento, né? E qual é, então, como o paciente pode entender o momento de cura e voltar a ser as suas atividades? Qual é esse período que ele deve permanecer isolado e quando ele pode retornar às suas atividades normais sem risco para a população? É uma excelente pergunta também essa, tá? Olha, dentro da apresentação da doença do coronavírus, existem casos muito leves, casos moderados e casos mais graves. Os casos muito leves e leves, a gente acredita que em no máximo 14 dias já não estão mais sendo contaminantes. Os casos moderados, após o 21º dia, todos os estudos sugerem que já também não existe mais possibilidade
possibilidade de contágio. Os casos graves, aqueles que demandam internação em UTI, muitas vezes podem ficar contaminantes por mais tempo, né? E, logicamente, em sendo um caso grave, a pessoa vai estar muito mais preocupada e focada em recuperar a sua saúde e não em voltar às suas atividades normais, que vai demorar mais tempo, né? Mas para aqueles casos leves, eu acho que um tempo aí de segurança seria de 15 a 20 dias após o início do quadro. Uma pergunta da munícipe, por meio do Facebook da Câmara Municipal, Regiane Alves, o paciente curado pode voltar a ser contaminado pelo Covid-19? Também outra excelente pergunta. As perguntas estão muito boas hoje, viu? Assim, do ponto de vista do que a gente tem como dinâmicas de doenças infecciosas, a gente espera que não, por essa mesma cepa viral que está circulando, tá certo? Então, assim, a gente acredita que a pessoa vai adquirir a doença, o seu sistema imunológico vai lutar contra a doença, na grande maioria dos casos ele vai vencer a doença, vão se formar anticorpos e as pessoas estarão imunes a essa doença. Tem havido casos, especialmente na Coreia do Sul, de pacientes que já tinham se recuperado da infecção pelo Covid-19 e que voltaram a apresentar um quadro clínico gripal e voltaram a ter o seu teste para Covid-19 positivo. Essa é uma questão que está intrigando muito a comunidade científica, tá certo? E, então, assim, existe, infelizmente, a possibilidade de a pessoa que já se recuperou de um quadro, ainda assim, voltar a ter sintomas relacionados à Covid-19, pelo que a gente vê de experiência de outros países. Nós não temos nenhum caso dessa natureza descrito no Brasil. Como infectologista, doutor Lucas, o senhor poderia, pelo menos, nos elucidar um pouco como o coronavírus age dentro do organismo e por que ataca principalmente o aparelho respiratório? Bom, pessoal, é o seguinte, esse coronavírus, ele é um vírus dessa família, na verdade é um subtipo dessa família. A gente pode dizer que coronavírus é uma família de vírus, tá certo? Do mesmo jeito, vamos pensar assim, talvez para o público leigo fique fácil. Do mesmo jeito que leão, a jaguatirica, a onça, a sussuarana, o gato, são todos felinos, e a gente olha para eles e vê nitidamente que são bichos mais ou menos da mesma família, não precisa ser médico nem biólogo para perceber isso, né? Existem vários tipos de coronavírus. Tem o coronavírus que já circula entre nós há muito tempo, que causa o resfriado comum, nunca ninguém soube dele, porque ele nunca deu problema para ninguém, né? Tem o coronavírus que causou a SARS-CoV-1 em 2002, né, que foi aquela síndrome respiratória aguda grave que teve alguns casos e, graças a Deus, não se tornou uma pandemia. E tem também o coronavírus que causou a síndrome respiratória do Oriente Médio, a MERS-CoV, né? Então, são todos vírus da mesma família. O coronavírus é mais um deles, né? Por questões aí que envolvem muito a dinâmica biológica dos vírus, ele adquiriu aí mutações que permitiu que aumentasse muito a taxa de infecção e a possibilidade de causar doença nas pessoas, né? Então, é um vírus que veio para ficar. Nós, enquanto comunidade, não só no Brasil como mundial, nós só vamos ter uma resposta adequada em relação a essa situação quando nós tivermos uma vacina efetiva, né? E aí, essa vacina, mesmo que o vírus mude ano a ano, como o vírus da gripe muda, por que a gente tem que tomar vacina para a gripe todo ano? Porque o vírus da gripe sofre pequenas mudanças todo ano e a gente vai e toma vacina. É possível que uma dinâmica semelhante aconteça com esse vírus e, uma vez desenvolvida a vacina, a gente tenha que se vacinar
vacinar anualmente contra o coronavírus também. Gostaríamos também de perguntar ao Dr. Lucas qual a sua opinião sobre o uso de medicamentos em pacientes atestados positivos para o Covid-19. Em especial, qual é a conduta que está sendo estabelecida quanto ao uso da hidroxicloroquina no país? Outra excelente pergunta. Olha, a cloroquina, ela já vem sendo estudada para ação, para esse tipo de doença, inclusive desde a época do SARS-CoV-1 e da MERS-CoV, já se tem ação da cloroquina, mas os estudos, eles são feitos do que a gente chama no jargão médico-biológico in vitro, ou seja, no laboratório, se pega ali uma cultura de células e se infecta pelo vírus, e dentro dessa situação de laboratório, se vê que a cloroquina diminui a carga viral e tem uma ação antiviral, né? Dentro da medicina, é muito difícil a gente transportar o achado in vitro para aquele que a gente chama de in vivo, que é num paciente com uma doença, dar um remédio e ter certeza que funciona, né? Em relação à cloroquina, para o tratamento do coronavírus, os dados ainda são conflitantes, né? Como nós não temos coisas mais eficazes para dar nos pacientes graves, nós estamos dando, mas nós ainda não temos certeza. E essa é uma pergunta muito interessante, muito importante, no sentido que a presença da cloroquina, ela não pode deixar a população tranquila no sentido de que temos um tratamento, tá certo? Esse tratamento, ele ainda não se mostrou eficaz o suficiente para que a gente fique tranquilo. Então, algumas pessoas pensam assim: já que temos a cloroquina, se eu ficar doente, eu vou tomar cloroquina e vou sarar. Então, eu não preciso ficar muito restrito nessa questão do isolamento social. E isso não é uma verdade. Gostaria também que, através de mais 3 perguntas chegaram para a gente, uma é da Bruna. Minha mãe tem 60 anos, se necessário ela ir ao mercado, como se proteger? Uma coisa bem prática. Muito boa pergunta também, Bruna. Olha, Bruna, a gente tem sugerido para cada célula familiar, para cada núcleo familiar, se possível, que designe uma pessoa mais jovem para fazer as compras, tá certo? Nem sempre isso é possível. Se a sua mãe precisar ir no mercado, na farmácia, abastecer a casa dela, que use uma máscara sempre, lave as mãos sempre, sempre que o estabelecimento comercial te proporcionar o álcool gel, limpe as suas mãos com álcool gel. Muito cuidado na hora de manipular dinheiro, na hora de manipular o seu cartão, de teclar a sua senha na maquininha, né? Então, sempre de máscara. Toda vez que você for interagir com alguém, é importante que você esteja de máscara. Dando prosseguimento a essa pergunta, uma vez que estamos no mercado, qual é a sua impressão diante das ações que a maioria dos mercados tem tomado sobre a utilização ampla ou não do uso de máscaras em ambientes sociais, como os supermercados? Qual é a sua impressão, uma vez que você tem ido aos supermercados para se reabastecer? Olha, nos supermercados que eu frequento, eu tenho visto que a maioria das pessoas está de máscara, tá certo? E eu acho que é uma atitude adequada para esse momento da epidemia que nós estamos vivendo. As pessoas que estão atentas ao noticiário perceberam que no início não existia essa preocupação. Há 3, 4 semanas atrás, não existia nem a indicação das autoridades de saúde para que a máscara fosse utilizada. Só que a epidemia é muito dinâmica, pessoal. Então, é importante a gente estar muito atento e, atualmente, realmente, a gente considera adequado o uso de máscara em locais públicos.
Luciana Meire fez a seguinte pergunta: como convencer meus pais a usarem máscaras, uma vez que uma boa parte da população teima em locais públicos não utilizar esse instrumento de proteção? Olha, é complicado, a gente tem que usar argumentos às vezes duros, tá certo? Mostrar números da Itália, mostrar números da Espanha, mostrar o que está acontecendo com Nova York, que é uma das cidades mais poderosas do mundo, e estão tendo que fazer covas comunitárias para enterrar as pessoas, né? Então, mostrar que a doença é uma coisa séria, né? E quando muitas pessoas são acometidas ao mesmo tempo, uma coisa dramática, como a gente, na verdade, não viu na nossa vida, pode acontecer. Então, acho que nessa hora de convencimento, a gente tem que usar argumentos duros. Eles estão aí, eles estão passando na televisão. Só não vê quem não quer ver. Isabelle nos perguntou, uma pergunta bem importante: quais cuidados devemos ter quando usamos Uber? E eu vou prolongar um pouco. Quais são as medidas que eu devo tomar quando uso o delivery? Então, quando faço compras de alimentação delivery, como eu devo me portar diante do Uber e diante do delivery? Também ótima pergunta. O Uber, no final das contas, é um lugar público, né, pessoal? Porque você nunca sabe quem esteve naquele assento ali antes de você, o motorista fica circulando o tempo todo, né? Então, em primeiro lugar, máscara, sempre, né? Evite tocar nos objetos, no painel e tudo mais, e assim que você sair do Uber, carregue consigo um pequeno frasco com álcool gel e limpe a sua mão com álcool gel logo que você sair, né? O mesmo vale também para transporte público, né? Se você puder ter um pequeno recipiente com um pouquinho de álcool gel, sempre que você sair do transporte público, você deve limpar a sua mão, e de máscara dentro do transporte público, né? Janelas abertas o tempo todo, né? Eu acho que o motorista do Uber deveria usar máscara o tempo todo também. Eu não tenho andado de Uber esse tempo, não sei qual está sendo a postura deles, né? Em relação ao delivery, o tom que você colocou, a gente tem que também tomar muito cuidado em todo contato social. Considere que a pessoa que está levando o delivery para você vai ter que usar a maquininha dela, vai ter que pagar de alguma maneira, né? Então, descer, se você mora de prédio, você vai atender na porta da sua casa, sempre de máscara, e cuidado com a embalagem do produto. Na hora que a embalagem chegar, sempre que possível, se você puder fazer um spray de álcool, ainda que seja o 46, que não é o ideal seria o 70, um leve spray de álcool na embalagem, tá certo? Naqueles sacos plásticos que chegam, se você puder deixá-los num banho com água sanitária, né, para que eles possam ser reutilizados depois, é uma atitude interessante também. Poucos minutos ali numa solução de água sanitária, 1 litro para 10, 15 ml de água sanitária já é o suficiente. E para o alimento que vem embalado, assim, seria realmente um cuidado assim, bem interessante, você poder, de alguma maneira, limpar a embalagem. Bom, continuando as perguntas daqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais, Silvana Freitas pergunta: há estudos sobre tipos sanguíneos serem mais ou menos vulneráveis ao Covid-19? Existem... e falar um pouco sobre os grupos de risco. Sobre tipo sanguíneo, não existe nada que torne um determinado grupo sanguíneo mais ou menos vulnerável, tá?
O que é importante mesmo é o fator idade, né? Uma vez que mesmo idosos saudáveis têm o seu sistema imune um pouco menos eficaz que adultos jovens e adolescentes e crianças. E as doenças de base, hipertensão arterial, diabetes, doenças respiratórias, pacientes em tratamentos oncológicos, quimioterapia, pacientes com doenças reumatológicas que precisam tomar medicamentos à base de corticoide, que naturalmente diminuem a imunidade, pacientes transplantados. Todos esses pacientes, eles têm um risco de evoluir para formas mais graves da doença. Lembrando desses grupos, diferentemente do H1N1, onde as gestantes correm um risco bem importante de contrair o vírus, isso acontece da mesma forma para as gestantes em relação ao coronavírus? A gente tem visto que o H1N1 ele era mais cruel com as grávidas que o coronavírus, mas isso não quer dizer que as grávidas também não tenham uma fragilidade em relação ao coronavírus, especialmente aquelas no fim da gestação, né? Porque naturalmente já existe uma alteração até da dinâmica respiratória por conta do tamanho da barriga e tudo mais, né? Então, assim, as grávidas também devem tomar cuidado redobrado com o coronavírus. Lucas pergunta como se manifestam os sintomas? Tem uma ordem de surgimento mais comum? Muito boa pergunta também. Não tem uma ordem de surgimento mais comum. Do ponto de vista de quadro clínico, o coronavírus é muito parecido com uma gripe, tá certo? Algumas questões que são mais sugestivas de coronavírus é a questão de se perder o senso do olfato e o senso do gosto, né? Isso, quando acontece, é bastante sugestivo de coronavírus, né? Isso pode durar até algumas semanas para voltar a ficar bom, né? Outra coisa que chama atenção também dessa epidemia de coronavírus é que a maior parte dos casos é uma espécie de uma gripe seca que as pessoas falam, né? Especialmente os ex-pacientes, né? Tem muita tosse, mas é uma tosse seca, muito pouca secreção. Agora, são os sintomas tidos como mais clássicos dessa doença, que é uma doença nova, tá, pessoal? Não quer dizer que um paciente que apresente espirros ou que apresente coriza não possa ser também um coronavírus. Essa manifestação também é descrita. Outra coisa muito importante, especialmente nas formas graves, nas formas que acometem os pulmões, a febre está presente em praticamente 90% dos casos, tá? Mas também há casos de evolução mais grave sem febre, apesar de serem minoria. Vinícius pergunta: quais riscos corro se eu precisar ir no pronto-socorro, por exemplo? E temos notado, para nós que trabalhamos nos hospitais, que tem um fato importante, que é protelar diante de uma patologia qualquer, que não seja coronavírus, ao atendimento. Muitas pessoas, por exemplo, um quadro de apendicite, acaba chegando no hospital com um quadro avançado, uma vez que acaba por protelar a ida ou procurar ajuda nos atendimentos de saúde. Mas Vinícius pergunta, qual risco corro se eu precisar ir no pronto-socorro, por exemplo, e o que ele deve fazer se necessitar ir? Bom, é o seguinte, realmente é importante a gente estar muito atento, né, em relação ao momento que a gente procura o pronto-socorro. O que você falou, Elton, da situação da apendicite, se estende também para outras patologias, outras doenças, né? As pessoas estão com medo de ir no pronto-socorro. Não sem razão, é importante evitar a ida no pronto-socorro desnecessária,
né? Mas não esperar um quadro evoluir de maneira mais séria. Em relação à pergunta, o melhor jeito de fazer, faça como se você fosse em qualquer outro lugar que você vai interagir com pessoas. Vá de máscara, tá certo? Limpe as suas mãos com frequência. Em todos os estabelecimentos de saúde tem bastante álcool gel para você limpar a sua mão toda hora. Na hora de sentar lá na sala de espera, procura um lugarzinho que seja longe das outras pessoas, né? Mas não deixe de ir no pronto-socorro se você está sentindo que alguma coisa diferente está acontecendo com você. Você pode perder o melhor momento de ser tratado. Uma vez que eu trabalho também nos serviços de saúde de alguns hospitais particulares aqui da cidade, eu queria fazer um comentário de que as pessoas precisam informar, inclusive, se existe um parente em contato que seja portador do Covid-19. Em um hospital aqui da nossa cidade, uma paciente procurou atendimento por uma patologia outra, mas ela estava em contato com um familiar que era Covid positivo. E o que aconteceu é que essa paciente, ela a princípio foi operada e acabou de que não havia a informação de que ela tinha o contato com Covid-19 e, no final das contas, ela era portadora, mas estava assintomática quanto ao quesito Covid-19. Ela acabou submetendo a toda uma equipe de saúde ao contato e por causa disso, uma boa parte dessa equipe, hoje mais de 15 pessoas, estão afastadas do trabalho, por terem tido contato direto com ela, que era a Covid-19. Então, é importante para você que procura atendimento de saúde, informar se você está em contato ou não com um familiar, alguém próximo que seja suspeito do Covid-19, para que, na necessidade, as equipes tomem o maior contato e não acabem por se submeter a risco também da mesma forma. Vamos continuar com as perguntas. Só uma coisinha, Elton, acho muito importante que você colocou. Eu acho que um aspecto dessa epidemia, pessoal, é a questão de um cuidar do outro, né? A gente tem que cuidar da gente mesmo e um tem que cuidar do outro. Então, isso que você colocou, Elton, de lembrar, de avisar, olha, eu tenho um paciente, eu tenho um contato com alguém que está confirmado com Covid, é uma informação muito importante, porque por mais que você não esteja tendo um quadro respiratório, um quadro que se encaixe numa suspeita de Covid-19, essa informação ela vai gerar ações por parte de quem vai estar fornecendo o cuidado e proteger o profissional de saúde, né? Proteger o profissional de saúde hoje é de suma importância. A gente sabe que é uma doença que tem uma capacidade de transmissão muito rápida, né? Então, um ajudando o outro, cada um cuidando de si, um ajudando o outro. Acho que se a gente sair dessa história com essa lição, já vai ter valido alguma coisa. Pergunta de Maria Pereira. Por que o paciente contaminado por Covid-19, que evolua para óbito, não pode ser enterrado como os demais? Muito boa pergunta também, em função disso, de a doença ser uma doença de contágio muito fácil, né? Então, um paciente que teve uma forma grave da Covid-19 e veio a falecer, a carga viral, a quantidade de vírus multiplicando no organismo desse paciente é brutal, né? Então, a possibilidade, inclusive, que esse vírus continue sendo expelido no ambiente, mesmo depois da pessoa ter falecido, e além da questão do contato das pessoas, então é preciso bloquear uma cadeia de transmissão ali. É muito triste isso, né? Que uma pessoa que veio a falecer, ela não tenha todo aquele rito normal de que toda pessoa que morre precisa ter. Mas eu acho que essa é uma questão de saúde pública importante e isso tem que ser levado em consideração. Pergunta de Tânia Crispim.
pessoas fumantes são mais vulneráveis a complicações pela contaminação com coronavírus? Bom, sim, pessoas fumantes, elas podem ter evoluções mais complicadas porque o cigarro cronicamente afeta a saúde dos pulmões, tá certo? Então, pessoas que fumam, elas têm mais bronquite, elas têm uma quantidade de muco maior nas suas veias respiratórias, algumas defesas naturais do sistema respiratório, elas estão afetadas na pessoa que fuma, a fumaça do cigarro diminui a defesa do pulmão e faz com que pessoas fumantes tenham mais quadros respiratórios e, quando tem quadros respiratórios, evoluam de maneira mais grave, não só em relação ao Covid-19, vale também para a gripe comum, para a pneumonia e para outras doenças respiratórias. Eli e Javerson perguntam: as máscaras artesanais são seguras? Quais modelos? Como lavar? Elas podem ser utilizadas em virtude da não disponibilidade no mercado de máscaras cirúrgicas? Mais uma excelente pergunta. Olha, as máscaras artesanais feitas com pano, elas de fato, elas não dão a mesma proteção que uma máscara cirúrgica e que uma máscara N95, mas elas dão uma proteção muito boa para aquelas atividades feitas na comunidade, né? Para você ir ao seu supermercado, para você ir na mercearia do lado da sua casa. Faça uma máscara com dupla tecido, pode ser de algodão, tá certo? E use essa máscara. Por até 2 horas ela pode ser usada continuamente. Eu tenho essas máscaras reutilizáveis, minha família toda tem, e nós estamos utilizando essas máscaras porque nós estamos guardando as máscaras cirúrgicas e N95 para a situação em que eu me exponho a pacientes sabidamente contaminados, né? Uma dica que eu acho que é interessante em relação à máscara artesanal, você pode melhorar a eficácia de filtragem dela cortando um pedacinho de filtro de café e colocando entre a máscara e a sua face, né? Você melhora um pouco a capacidade de filtragem da máscara. Então, essa é uma dica interessante. O filtro de café você, logicamente, depois de cada uso, descarta, né? Em relação à lavagem, lavar com água e sabão. O vírus, ele é muito vulnerável à água e sabão. Então, lavar com sabão de pia mesmo, sabão de coco, detergente, água corrente, lavar e secar é o suficiente para você deixar a sua máscara pronta para reuso. Da mesma forma, além de máscaras, como agir com os sapatos, os calçados que usamos na rua e ao entrarmos na nossa casa? Vale também a pergunta quanto ao capacho que colocamos na porta de casa. O que fazer? Então, a gente tem orientado as pessoas a escolher um calçado para sair na rua, tá certo? E não entrar em casa com ele, tá? E deixar o calçado para usar dentro de casa. Você pode, dependendo da situação da sua moradia, fazer uma espécie de área suja ali, tipo na área de serviço, em que você vai, deixa o calçado que você utilizou na rua, ou deixa até para fora de casa mesmo, tá? Em relação ao capacho, o que eu tenho orientado as pessoas que me fazem essa pergunta, que eu acho que é muito interessante também, deixar um pano embebido com uma solução de água, com água sanitária, e que você chega, você limpa o seu pé ali, deixa o sapato para fora e deixa esse pano em cima do capacho. Com o tempo, talvez um intervalo de um dia, aquela água sanitária vai secar. Água e água sanitária são coisas muito baratas e de fácil acesso, e isso pode ser renovado diariamente. Algumas pessoas estão perguntando, várias pessoas perguntaram isso aqui, os profissionais de saúde precisam utilizar os EPIs? E uma vez que temos o risco do desabastecimento do uso de máscaras, qual é o seu posicionamento
em relação à necessidade do uso de EPIs? Bom, os EPIs, eles precisam, assim, os EPIs, máscara cirúrgica, máscara N95, né? A gente é da corrente que esses EPIs devem ser usados no ambiente hospitalar, né? Hoje em dia, boa parte dos hospitais estão mantendo o uso de EPI o tempo todo, 24 horas por dia, para todo colaborador dentro do hospital, seja ele da área de assistência ou mesmo da área administrativa. Eu acho que é uma medida importante e, logicamente, isso aumenta muito o consumo de EPIs. Esse é um problema que nós temos que prestar muita atenção, especialmente se o aumento de casos começar a surgir de uma maneira muito significativa na nossa região. É importante que a comunidade entenda isso e tente reservar o uso desses EPIs para os profissionais de saúde, que são as pessoas que estão na linha de frente, que vão ter mais contato com pacientes com muita carga viral e com muito poder de infectar outras pessoas. Luísa pergunta: posso levar minha filha só para andar de bicicleta na rua, quando tiver pouca gente? Qual a orientação para pais que precisam gastar um pouco de tempo com seus filhos? Ótima, mais uma pergunta excelente, o pessoal está de parabéns, as perguntas estão muito boas. Olha, é Luísa, né, que a moça chama? Olha, Luísa, meus filhos já estão grandes, já, tá certo? Mas eu imagino que é ter uma criança de 4, 5, 6 anos dentro de casa nessa história de quarentena, né? A criança deve ficar maluca e deixa os pais malucos, né? Então, essa sua ideia de sair, dar uma volta de bicicleta com a criança, seja numa garupa ou na bicicleta dela, eu acho que é uma ótima ideia, né? É importante tomar aqueles cuidados que eu te falei. Evitar aglomerações. Passou pela pracinha que vocês estão acostumados a ir e está lá muita gente, não vá na pracinha, vai escolher um outro caminho, vai passear num lugar que tem pouca gente. A questão agora é evitar aglomeração de pessoa, interação de pessoa. Imagina uma criança de 6 anos que está numa pracinha, apareceu outra criança lá. Você acha que elas não vão brincar, não vão querer uma interagir com a outra e tudo mais? Lógico que vai. Então, a gente tem que realmente sair com as crianças, ficar um pouco ao ar livre, é muito importante, mas realmente evitar interação social. Essa é a questão importante. Maria Cleusa pergunta: na sua avaliação, a pandemia pode trazer riscos à saúde mental das pessoas, mesmo depois que tudo acabar? Olha, eu acho que depois de tudo acabar, a coisa vai ser uma festa, né? Mas, por enquanto, eu acho que sim, eu acho que já está pesando, né? Nós ainda estamos no começo, nós ainda não sentimos o peso dessa epidemia como os países europeus estão sentindo, né? Eu espero que nós tenhamos uma história diferente da que eles tiveram, né? Mas isso é uma coisa que vai ser lembrada por gerações, né? É uma situação... Quando a gente viu uma Olimpíada ser suspensa, pessoal, quando a gente viu o campeonato de basquete norte-americano ser suspenso, a Liga dos Campeões de Futebol da Europa ser suspenso, o campeonato brasileiro ser suspenso, né? Então, é uma situação que realmente mexe com os nervos de todo mundo. Não só a situação da doença e da ameaça em si, mas a situação de ter que ficar em casa, de ter a questão econômica, de saber que assim, você deveria estar lá trabalhando, ganhando seu dinheiro, você não pode. Então, esses aspectos todos mexem com os nervos de todo mundo. Então, isso que você está sentindo, eu também estou sentindo, tenho certeza que o Dr. Elton também, e todas as pessoas que estão vivenciando isso. Agora, uma pergunta talvez até um pouco engraçada, né? Qual a situação, em virtude de que temos que manter o isolamento por tanto tempo, uma das coisas que vão acontecer é a necessidade de alguns serviços serem mantidos, como dos cabeleireiros,
que estão alguns atendendo uma pessoa por vez. Há um risco muito grande no fato de ser utilizado, e tem alguma orientação a ser realizada para os cabeleireiros, para que minimizem os riscos para aqueles e para si mesmos? Então, essa é uma questão delicada, né? Porque você ir num barbeiro fazer um corte de cabelo, quer queira, quer não, é um contato próximo que você tem, né? A pessoa fica lá pelo menos 20 minutos, na melhor das hipóteses, respirando perto de você e você respirando perto dela, pegando no seu cabelo e tudo mais, né? Então, é uma situação que eu acho que, se você puder evitar, evite, né? Talvez os cabeleireiros e barbeiros fiquem chateados comigo, mas eu acho que é uma questão importante agora. E caso isso seja fundamental, que você esteja de máscara o tempo todo, o que o seu cabeleireiro ou barbeiro também esteja de máscara o tempo todo, que fique claro que todos os instrumentos foram esterilizados com álcool a 70% ou alguma solução semelhante, né? E que, assim, essa questão seja levada a sério, né? E, se possível, se você estava acostumado a ir no cabeleireiro uma vez por mês e tudo mais, se você puder postergar isso, eu acho que é uma atitude razoável nesse momento. Existe alguma orientação aos cabeleireiros que, talvez, em virtude que não há uma legislação dizendo exatamente como eles devem agir, mas eles devem necessariamente utilizarem que tipo de máscara, devem usar ou não luvas, e qual é o que eles podem fazer de prático para minimizar o risco? Olha, eu acho que máscara com certeza, tá certo? Luvas com certeza também, e troca de luva a cada cliente, logicamente, tá certo? O cuidado com os utensílios deve ser redobrado, e para aqueles que tiverem condição de usar um avental, que possa também ser descartado entre cada cliente, também seria adequado. Rafael pergunta, Rosana pergunta, tem uma cirurgia bariátrica agendada, será que cancelo? Meu sistema imunológico pode cair? Farei parte do grupo de risco? Como é que chama a moça? Desculpa. Rosana. Rosana, com certeza cancela, Rosana, espera um pouco. Não é um procedimento de urgência, é uma cirurgia que pode sim abalar o seu sistema imune, porque ela vai afetar a absorção de diversos nutrientes, né? Então, não é o momento de você fazer. Cancela a sua cirurgia, remarca, você vai ter condição para fazer essa cirurgia num futuro que não vai demorar muito, mas agora não é a hora. Cancela a sua cirurgia, por favor. Bom, Joana pede orientação sobre a quantidade de informação que acaba por receber. Ela acaba tendo muito contato com fake news. Onde ela deve procurar informação em relação ao coronavírus? Muito boa pergunta também. Fake news é uma praga hoje em dia, né? Não só em relação a essa epidemia, como qualquer âmbito de informação que você queira se informar, você tem que estar sempre checando se aquela informação é verídica ou não. Minha sugestão, preste atenção no veículo que está transmitindo essa informação. É um veículo que tem credibilidade? Então você pode levar aquilo mais a sério. Aquilo que chega por WhatsApp, ele não tem nenhum crivo de pessoas para checar a veracidade daquilo. Então, às vezes, chegam coisas que são fake news pelo WhatsApp, tá certo? Não é incomum isso acontecer. Então, um veículo de comunicação que tem tradição,
que tem história, 100, 150 anos de história, isso deve ser respeitado e assim, a chance de você estar lendo uma fake news num veículo desse é muito menor do que no WhatsApp ou mesmo em Facebook e outras mídias sociais. Fabiano Barros pergunta: a família infectada recebe visita de vigilância sanitária e, no caso da família morar em condomínio, ela é obrigada a avisar o síndico, pois a família usa área comum e elevadores. É importante comunicar? Bom, ela não é obrigada a avisar o síndico, mas eu acho que é de bom tom que a comunidade do prédio saiba que existe um apartamento e que exista um infectado. Porque medidas podem ser redobradas naquele elevador, por exemplo, que serve aquele apartamento, né? As medidas de limpeza daquele elevador podem ser feitas ao invés de 2 ou 3 vezes por dia, 4, 6 vezes por dia, né? E então é importante, como eu disse mais uma vez, é uma doença que envolve a comunidade, a gente tem que cuidar da gente mesmo e a gente tem que cuidar do outro também. É muito importante quebrar a barreira de transmissão da doença. É assim que a gente achata a curva, é por isso que se faz o isolamento social e é assim que a gente vai sair dessa situação com menos dano, né? Então, essas são questões importantes que envolvem a preocupação com o outro, não só com a recuperação da própria saúde. Tem uma pessoa que perguntou, chama Márcia Dias, como as iniciativas que são realizadas em outras regiões estão sendo divulgadas entre os médicos, porque a informação que chega para o médico, por muitas vezes, é diferente do que chega para a população em geral. Como, por exemplo, a criação de uma espécie de tenda feita em Manaus. E se o senhor tem acompanhado a situação hoje de Manaus, São Paulo, que são 2 pontos que estão críticos quanto à quantidade, e isso em relação às ações que estão sendo realizadas na nossa região, em São José dos Campos, que inicialmente ainda houve um certo achatamento e as coisas ainda estão mais equilibradas. Olha, em relação a essa tenda que foi utilizada em Manaus, está sendo utilizada em Manaus, eu inclusive recebi alguns vídeos sobre isso daí. É uma ideia interessante que pode ajudar a diminuir o requerimento de ventiladores, né? A gente, inclusive, tem feito contato com os desenvolvedores dessa tenda para saber melhor sobre isso e qual é a aplicabilidade disso. Entre os médicos, há muita troca de informação. O tempo todo existem vídeos de médicos com experiência já de hospitais de São Paulo que já viveram um boom de atendimento de casos, como o Sírio-Libanês, o Albert Einstein. Esses médicos, eles estão soltando vídeos na internet de conteúdo mais técnico para ajudar as outras pessoas a se organizarem, e os outros serviços, sejam eles de cunho privado ou público, para o melhor enfrentamento dessa epidemia, né? Todas as ideias que se convertem em soluções, elas são muito bem-vindas, né? Experiências de Manaus podem ser muito úteis para nós, experiências da Itália, da Espanha, de médicos que tiveram situações críticas lá, soluções que eles acharam, a gente vai ouvir com muita atenção, porque a gente pode ter um ganho em relação a isso. O fato de nós estarmos algumas semanas atrasados, no sentido de que não estamos ainda vivendo um grande número de casos, nos dá a possibilidade de aprender com eles. Então, você pode ter certeza que todos os médicos da região estão muito atentos em relação a essas questões, e aquilo que realmente forem inovações que podem ajudar nos cuidados, serão reproduzidas aqui. Algumas pessoas têm falado sobre se elas fazem ou não parte de grupo de risco. Daí, de maneira rápida, Hilda Maria pergunta: tenho 58 anos, sou hipertensa, tenho colesterol alto e problema na tireoide. Sou do grupo de risco? Então, Hilda,
você já está com 58 anos, você não podemos dizer que você é propriamente grupo de risco, né? A sua pressão, se ela estiver bem controlada, ela não significa um risco extra. A questão da pressão arterial, pessoal, ela é um problema naquele que está com a pressão arterial não controlada, tá? Pacientes com pressão arterial bem controlada, tudo indica que não significa um grupo de risco maior. Tem um confundidor nessa história. Em geral, pessoas com pressão alta são mais velhas, né? Especialmente depois dos 60 anos, quase todo mundo tem pressão alta. Pelo menos metade das pessoas acima de 60 anos tem pressão alta. Então fica difícil de você separar se o grupo de risco significa a idade avançada ou a questão da pressão, né? Então, diabetes, sim, significa um grupo de risco, precisa cuidar mais, né? Doenças respiratórias prévias, também. Obesidade, também. Pressão arterial não controlada, também. Situações que diminuem o sistema imunológico, tratamentos reumatológicos, tratamentos de transplante, também são um grupo de risco. Pacientes em tratamento de câncer, também grupo de risco. Pacientes que já têm algum tipo de deformidade torácica, também grupo de risco. E vários outros que talvez surjam aí, a gente vai relembrando. Rosana Oliveira pergunta ela comenta que tem tireoidite de Hashimoto, doença relacionada à tireoide e uma doença autoimune. Ela entra no grupo de risco? Ótimo, é uma pergunta boa. Apesar da tireoidite de Hashimoto ser uma doença autoimune, ela, para o seu tratamento, ela não requer nenhum tipo de medicação que iniba o sistema imunológico. Então, a tireoidite de Hashimoto não é um fator de risco para evoluir mal da Covid-19. Tá? Mesmo sendo uma doença autoimune. Quando a gente fala aqui em doenças autoimunes, a gente fala daquelas doenças que precisam de corticoide para ser tratada, de qualquer azatioprina, qualquer medicamento que torna o sistema imune mais fraco. O jeito de controlar a doença imunológica é diminuindo a ação do sistema imunológico. Essas doenças, sim, são fatores de risco para a evolução mais grave da Covid-19. Maximiliano Ribeiro Martins pergunta: qual o risco do uso dos ônibus intermunicipais para quem trabalha, visto que a maioria não abre as janelas e ventilação é somente pelo ar-condicionado? E cabe um comentário meu de que tem observado que a maioria das pessoas que adentram dentro do ônibus não usam máscara. Então, elas estão se submetendo a maior risco em virtude disso? Muito boa pergunta também. Lógico, se você entra no ônibus de máscara, se você leva um pequeno recipiente com um pouquinho de álcool gel para você limpar a sua mão, os seus pertences, quando você sair do ônibus, você está minimizando o seu risco. Agora, se você vai fazer uma viagem de 1 a 2 horas num ônibus cheio de gente e com o ar-condicionado e as janelas fechadas, você está, nesse período, você está ali respirando o mesmo ar com um monte de gente, tá certo? Você está aumentando a sua exposição. A questão, todo o isolamento social, toda essa questão é no sentido de diminuir a nossa exposição, né? Então, se você puder usar horários alternativos, ônibus menos cheios e sentar longe das pessoas, é uma medida de precaução. Se não tem como, você tem que pegar esse ônibus naquele determinado horário, vá de máscara. Bom, Marco Aurélio, como podemos manter o aparelho celular protegido de contaminação? Eles estão fazendo bastante perguntas práticas. O que eu posso fazer para isso? Olha, o aparelho celular é um aparelho que a gente o tempo todo está com a gente sem perceber, a gente está checando o celular, a gente leva no ouvido o tempo todo, né? Acaba sendo o companheiro, especialmente nessa situação de quarentena, você está o tempo todo checando as informações. Se você pode usar uma solução com água e um pouquinho de sabão de coco, um pano umedecido com Veja, um limpa-vidros, tá certo? Qualquer dessas soluções é o suficiente para limpar o seu celular.
Se você tiver álcool líquido a 70% também em casa, é uma excelente solução para limpar o celular. Em situações de exposição excessiva, por exemplo, quando eu vou para o hospital, eu coloco um Magipack no meu celular, tá certo? Então, além daquela película que ele tem, eu envolvo o meu celular no Magipack e tiro esse Magipack depois que eu saio de casa, que eu volto para casa, no momento que eu saio do hospital. Tá? É mais uma barreira de proteção. Né? Mas eu acho que mesmo estando dentro de casa, você deve estar limpando o seu celular o tempo todo. Daniela Vieira pergunta: tomar a vacina da gripe é segura? Tenho uma filha com síndrome de Down e estou com receio de levá-la para tomar a vacina. E qual a importância da vacina da gripe nessa epidemia, nessa pandemia? Mais uma excelente pergunta. Olha, é muito importante tomar vacina. Por quê? Porque, como eu disse, respondendo algumas das perguntas, o quadro inicial do Covid-19 é muito parecido com uma gripe. Né? Quando a gente vacina a população toda ou grande parte da população para a gripe, a gente diminui muito a circulação do vírus gripal. E isso facilita na hora do médico decidir o que vai fazer quando se depara com um paciente com um quadro gripal agudo. Então, proteja-se. Use a vacina da gripe. A sua filha com Down precisa ainda mais usar a vacina da gripe, porque o Down tem uma deficiência imunológica, tá certo? Então, proteja a sua filha. Entre em contato com o postinho de saúde, veja um horário que esteja vazio. Existem esses sistemas de drive-thru que eu acho que ainda estão funcionando na cidade. Não deixe de vacinar a você, para que você não leve gripe para casa, e para sua filha também. É fundamental vacinar. Matheus pergunta: sintomas, isso a gente já respondeu, né, Matheus? Os sintomas vêm em ordem certa ou aleatória? A febre aparece só no fim dos sintomas? Anteriormente a gente expôs um pouco isso. Não existe uma ordem cronológica para o aparecimento dos sintomas, mas os pacientes que evoluem com maior queixa respiratória acabam por apresentar mais os quadros febris. Gustavo pergunta: gestante pode ir nas consultas de rotina de pré-natal? E como vacinar um bebê? Espero para levar? Uma vez que foi inclusive definido pela Secretaria do Estado a realização da vacina para a gripe, e protelaram por um momento a realização da vacina do calendário normal de vacina das crianças. Olha, a questão do calendário normal de vacina das crianças, eu deixaria aí para os pediatras responderem, tá certo? Eu acho que é importante manter esse calendário, né? Sempre de preferência com consultas agendadas, checar a situação do postinho de saúde que você vai fazer a sua vacina. As grávidas devem tomar vacina para gripe, porque, como a gente também já comentou, a gripe em grávida tende a ser mais grave, né? E a vacina para gripe nas crianças também deve ser dada quando houver indicação. Bom, já estamos no avançado do horário, já são quase 13h. Eu queria informar vocês que a próxima live vai ser realizada dia 23, né, desse mês, que é quinta-feira, pois na terça-feira vai ser feriado. Então, nós vamos estar realizando uma nova live trazendo informação com pessoas capacitadas, especialistas, para poder trazer informação à população. Por fim, eu queria talvez encerrar esse momento perguntando, talvez, eu deixei disponível aqui uma máscara, né? Está dentro de um saquinho plástico, ela é uma máscara nova. Existe possibilidade de informar como eu devo manipular, já que as pessoas saem com a máscara, mas por muitas vezes elas acabam por encostar ou tentar arrumar toda hora essa máscara, contamina a mão e daí começa a colocar a mão em vários locais. Como a pessoa que utiliza a máscara deve realizar a utilização dessa máscara, como ela deve retirar,
como ela deve colocar e como ela deve acondicionar para utilizar essa máscara durante um tempo. Por fim, essa eu acho que pergunta difícil, mas eu nunca deixo a situação muito fácil para você, né, Lucas? Então tá aqui, ó, tem uma máscara que eu deixei aqui. Eu acho que o melhor jeito de responder essa pergunta é manipulando a máscara, Tá, né? então eu vou manipular e você dá as orientações, ok? Então vai lá, Elton. Você pega a sua máscara pelas beiradinhas, pega pela alça, coloca a máscara. Ótimo. Ajeita. Muito bem. Aí você vai ficar o tempo que for necessário com a máscara, certo? Eu posso colocar a mão na frente da máscara? Não, de jeito nenhum, porque a máscara ela serve como um anteparo. O objetivo dela é justamente proteger o ar que você vai inalar. Certo? Se por um acaso eu encostar na máscara e tentei ajeitar a máscara desta maneira, o que eu devo fazer a partir daí? Limpar sua mão com álcool gel, ou se você tiver água e sabão disponível, lavar sua mão com água e sabão. Certo? Tudo bem. Vamos dizer que aconteceu isso. Você está num ambiente hospitalar, você colocou a sua máscara e deu uma coceira irresistível no seu nariz e você precisou coçar o seu nariz, tá certo? Tudo bem, você coçou o seu nariz, logo depois que você coçou o seu nariz, você vai lá e para isso serve o álcool gel, gente. O vírus não resiste ao álcool gel. Se existia partículas virais do lado de fora da máscara, né, você coçou o seu nariz e partículas virais ficaram na sua mão, na hora que você usa o álcool gel, você elimina isso. Né? Colocar mais um problema. Muitas pessoas têm usado luva e a gente tem dado orientação que máscara e álcool gel é muito apropriado para isso. Mas qual o risco de quem acha que está protegido com luvas? Porque à medida que usa luva, ele não vai utilizar álcool gel, não vai fazer a limpeza das mãos e vai resolver encostar em todos os locais utilizando uma luva. Queria que você comentasse um pouquinho sobre algumas pessoas que estão indo nos supermercados com luva. Então, a questão da luva, ela pode proteger você enquanto você está com a luva, né? Mas se você coloca a mão com a luva em algum lugar contaminado e depois encosta no seu rosto e tudo mais, você vai acabar se contaminando. Então, o problema da luva é que ela pode causar uma falsa impressão de proteção e faz com que você esqueça do álcool gel. O tempo todo você tem que estar pensando na limpeza da sua mão depois que você tocou algo. Se você tocou algo com luva e pelo fato de estar com luva você acha que você não precisa lavar a mão, isso pode ser uma armadilha para você. Né? Então, em determinadas situações, especialmente em público, talvez seja melhor você não usar a luva, mas estar sempre atento de estar lavando a mão o tempo todo depois que você tocou algo que é de domínio público, vamos dizer assim, que todo mundo está lá tocando. Né? E, por fim, qual a orientação na retirada da máscara? O que eu devo fazer e o risco de onde eu devo acondicionar para que eu possa reutilizar a máscara e onde eu descarto as máscaras, uma vez que as pessoas algumas jogam no lixo, que é a orientação lixo do banheiro, por exemplo, onde ninguém vai entrar em contato, e existem pessoas que se esquecem e colocam a máscara em lixo reciclável, fazendo com que as pessoas que trabalham com o lixo reciclável acabem se contaminando. Então, por fim, como tirar a máscara e aonde eu devo descartar ela? Bom, tirar a máscara sempre pelas alças das orelhas e de preferência isso, né? Sem tocar na parte de fora da máscara, acondicioná-la num lugar que
você não vai mais ter contato com ela, tá certo? Em determinadas situações, especialmente numa situação que você está usando essa máscara num ambiente de baixo risco, tipo num ambiente externo, você pode reutilizá-la. Mas é preciso muito cuidado para reutilizar uma máscara, tá, pessoal? Em relação ao descarte, aquilo que é perfeito isso, Elton. Temos que sempre descartar no lixo comum, nunca no lixo seletivo, né, para evitar que terceiros, que outras pessoas entrem em contato com aquela máscara. Existem estudos sugerindo que se aquela máscara protegeu você de ter um contato com o vírus e um vírus ficou na parte externa da máscara, ele pode durar ali naquela parte externa da máscara mais do que 5 dias. Né? Então, imagina, aquilo ali fica um potencial mecanismo de contaminação de outra pessoa. E lembrando, todo esse esforço, todo esse isolamento social é para a gente diminuir essa barreira, essa corrente de transmissão. Por fim, né, agora são 13 horas e eu queria agradecer a todos os internautas que nos acompanharam. E principalmente gostaria de agradecer ao Dr. Lucas Eduardo Darrigo, infectologista e geriatra da nossa cidade, por ter trazido tantas respostas aos questionamentos que são realizados. A gente queria agradecer em nome da Câmara Municipal e agora também eu queria agradecer a todos que também na minha rede social têm acompanhado. E, por fim, eu quero encerrar essa live e dizer que, sobre a proteção de Deus, nós encerramos essa reunião também da Comissão de Saúde. Uma boa tarde a todos vocês.